está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele. De modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras deste Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Assim seja. Hoje a liturgia nos traz grandes ensinamentos, principalmente pela escuta da palavra. Aquele que escuta a palavra de Deus sabe discernir o que convém. A colheita depende da combinação do solo com a semente. Assim como uma plantinha vai crescendo, desenvolvendo, nós também, pela graça santificante,
desenvolvemos a capacidade do encontro e da comunhão. Aplicando-se espiritualmente, os seguidores de Cristo devem estar ensinando a palavra. Mas para que eu possa ensinar, eu preciso conhecer. Por isso que em muitos momentos nós escutamos ir a águas mais profundas. Se ficamos na superficialidade, nada de extraordinário acontece. Queremos que Deus faça, queremos que Deus tenha piedade e misericórdia para conosco, mas muitas vezes não nos esforçamos, nem pela leitura, nem pelo crescimento, nem pelo conhecimento, simplesmente caminhamos. É necessário mergulhar. Quanto mais ela é plantada nos corações dos homens, maior será a colheita. Você quer colher frutos? Você precisa então semear. E essa boa semente produzirá abundância. Mas a identidade pessoal do professor não tem importância. Eu plantei, Apolo regou. Lembremos a liturgia de domingo passado. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É Deus que faz acontecer, é Deus que renova o coração, é Deus que nos faz ver essa experiência. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É Deus que faz acontecer o milagre. O milagre não vem pelas nossas mãos, nós somos instrumentos dele. O milagre vem por Deus. Em nossos dias, o semeador tornou-se a figura principal e a semente é bastante esquecida. A semente é a palavra de Deus. E o Evangelho de Marcos, esta parábola é fundamental para o entendimento. Meditemos cuidadosamente nesta história. Jesus falava por meio de parábolas. E Jesus disse para os discípulos: se você não entende nesta parábola, não vai entender parábola nenhuma. Porque é simples demais. Histórias sobre os acontecimentos do dia a dia, ele usava para ilustrar verdades espirituais. E nós temos escutado durante todo o tempo parábolas diferentes. A história é simples assim. Eis que o semeador saiu para semear. Portanto, devemos deixar Jesus entrar na nossa vida. O coração cheio de Deus, o coração que ama, que aceita, que tem recolhimento, espiritualidade, que tem uma elevação diferente. Aspirai aos dons mais elevados. São Paulo nos mostra justamente a necessidade de superar as nossas dificuldades. O amor de cada dia, a experiência do encontro verdadeiro desse amor que produza frutos de esperança. Fruto de esperança. Temos nesta parábola alguns tipos de terra. Com qual você se identifica? Tem a terra com pedras, tem a terra com espinhos, mas também tem a terra fértil. A terra com pedras é um coração duro. Pessoas que não querem sofrer e ficam endurecidos, rancinzas, mesquinhos. Pessoa que não consegue dar o braço a torcer, que não consegue superar as suas dificuldades. A pessoa que fica com a cara dura, amarrada, parece que está bravo sempre, parece que o demônio aparece na sua frente a toda hora. É uma pessoa que não se deixa enxergar por Deus. A cara cheia de espinhas, dura pela falta de carinho, insensível, endurecida. Há muita gente assim. De cara amarrada, parece que acorda com o pé esquerdo, nem cumprimenta a gente, passa de largo, enfim, há muitas pessoas assim. Não importa o que passa ao que está ao redor, é uma pessoa egoísta e soberba. Será que tem alguém aqui assim?
pessoa egoísta, pessoa soberba, pessoa que não dá o braço a torcer, pessoa que é assim cheia de si mesmo, autossuficiente, prepotente. É necessário refletir. Tem medo de tudo, tem medo do escuro, tem medo de aparecer, tem medo de falar, vive no verdadeiro egoísmo. Tem muita gente que é assim. Graças a Deus, como vocês estão sinalizando, não tem ninguém aqui no meio de nós, mas tem muita gente que a gente encontra por aí afora. Só lá, na Braslândia, em outros lugares, no Jardim Botânico não tem ninguém assim, graças a Deus. A terra de espinhos é aquele coração que machuca, que fere, que é indiferente, olho por olho, dente por dente. Você me fez, agora você vai pagar, vou matar na unha. Não aceito, não entendo, não quero, sou egoísta, vivo como uma serpente. Graças a Deus não tem cobras entre nós. Quem se cerca a ela fica mordido. Na pessoa que tem veneno, que carrega coisas que contaminam, que contagiam, que só vive de fofoca. Graças a Deus não tem entre nós ninguém assim. Acaba por cima, querendo ficar por cima dos outros. Um dominador, né? Há muita gente que se comporta dessa maneira. Aprendamos então a raciocinar como é importante retribuir em bênçãos, em luzes, em graças, esse amor verdadeiro. Porque é dando que se recebe. Quanto mais nos damos amor, mais amor receberemos. E a terra fértil é a terra adubada, aquele que ama a vida, que defende a vida, aquele que ama realmente e que se entrega, que está disposto a amar, a corresponder à doação. Uma pessoa dócil, pessoa fácil de olhar, de trabalhar, de conversar, uma pessoa que sorri, que tem esperança, que tem Deus no coração. Aquele que tem Deus no coração sabe amar e perdoar. E é isso que nos mostra hoje esta leitura. A grande diferença da terra adubada da terra que tem espinhos, que está travada, a pessoa que não consegue superar as dificuldades, nem que guarda sempre para si. Cada conversão é o resultado do assentamento do Evangelho dentro do seu coração. Por isso hoje deveríamos perguntar-nos: o Evangelho vivo está em nós? Se nós temos o Evangelho vivo, nossa experiência é de vida, de comunicação, de gratuidade, para gerar esperança. Por isso que na Bíblia nos diz: a esperança não engana, não mente, não decepciona. É o amor de Deus em nós derramado pelo Espírito Santo. A palavra gera, salva, regenera, liberta, produz a fé, santifica e nos leva para Deus. Uma boa palavra toca o coração da gente. Mas quantas vezes falamos bobagens? Quantas vezes fofocamos? Quantas vezes comentamos coisas desnecessárias, falando dos outros coisas que não deveríamos fazer? Uma boa palavra transforma o coração de um filho. Mas um filho que ouve dos pais só gritaria, só coisas desnecessárias, o que o filho pode aprender? É por isso que precisamos educar na fé. E a colheita do Evangelho pode ser pequena, mas é Deus que age, é a semente que foi lançada. Que nós saibamos acolher essa boa semente. Através do batismo recebemos a graça santificante e no desenvolvimento da graça em nosso coração, a capacidade do encontro e da comunhão. É por isso que precisamos nos fortalecer. Fortalecidos pela palavra. O fruto produzido depende da resposta da palavra. Porque é dando que se recebe. Então,
Peçamos ao Senhor que ilumine nosso coração, que nos dê uma palavra boa, que nós saibamos acolher a palavra em nosso coração, que de nós saiam palavras doces, mansas, humildes, de caridade, de boa vontade, de crescimento espiritual. Vamos aproximar-nos agora do altar do Senhor, pedindo a Ele que renove nosso coração, que nós realmente saibamos dar valor